Será que acho que a gente já vai falando, né? Porque daí tem o delayzinho de 30 segundos. Então, boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer pela presença de vocês, né? Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao ciclo de palestras biomédicas. Eu sou a Lorena, eu vou estar responsável pela mediação dessa palestra. Então, né, como eu disse, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Ana, que está aqui, que foi muito fofa por aceitar participar. Gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico de Biomedicina das Faculdades Pequeno Príncipe pelo apoio e também por ceder o canal para a gente fazer essa live. E a gente queria pedir, se vocês postarem, forem tirar alguma foto e postarem no Instagram, para marcar CADM_FPP. E também, se quiserem marcar a Ana, é a Ana, com 2 N's, V. Ravaglio, certo, Ana? Certo, isso aí. Ok, então, assim, eu vou tirar algumas duvidazinhas aqui. Primeiro, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat durante a palestra, eu vou falando, passando para a Ana. E depois também, no final da palestra, vai ter na descrição um link para vocês assinarem forms para vocês conseguirem o certificado, beleza? Então, eu vou apresentar a Ana rapidinho e daí a gente já começa. Então, a Ana Vitória Maurer Ravaglio, ela é graduada em Biomedicina pelas Faculdades Pequeno Príncipe, no ano de 2012. Ela possui especialização na área de acupuntura pela Faculdade Ibrate, e atualmente ela é graduanda em fisioterapia pelas faculdades federal, pela Universidade Federal do Paraná. É isso, Ana, pode começar. Obrigada, Lorena. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está em casa, né? Nessa segunda-feira. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite aí das meninas do Centro Acadêmico. Para mim é uma alegria estar aqui falando para vocês hoje, porque é a instituição do meu coração, né? A Faculdade Pequeno Príncipe. Eu também fiz parte do Centro Acadêmico, então voltar aqui e falar sobre medicina tradicional chinesa, que é outra das minhas paixões, né? É muito, muito positivo. A proposta de hoje, então, é falar sobre os panoramas e aplicações práticas da medicina tradicional chinesa. Então, o meu grande objetivo aqui é que vocês entendam as diferenças, né, entre a medicina que a gente chama ocidental ou alopática e a medicina tradicional chinesa, essa visão e esse conceito de saúde que essa medicina milenar aí traz para a gente. Infelizmente, eu não tenho acesso ao chat, mas a Lorena aí vai estar acompanhando, então ela vai me interromper se vocês tiverem qualquer dúvida, ou se estiver muito rápido, se estiver travando, vão avisando ela aí que ela vai me ajudar aí nessa próxima hora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu queria trazer para vocês, então, essa reflexão, né, sobre o que é saúde. Já lá em 1947, logo na criação da Organização Mundial de Saúde, no seu início, né, nos seus documentos lá de fundação, eles colocam que o conceito de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. A gente sabe, quando estuda história aí da saúde no Ocidente, que o modelo era centrado na doença, né? O modelo biomédico, ele era centrado na enfermidade. Então, você não tinha esse conceito amplo de saúde, né? E por que eu quis trazer isso? Porque a gente vai ver mais para frente que a medicina chinesa já estava alinhada com isso aqui desde o começo. Né? Então, 4.000 anos atrás, eles já falavam de saúde, já olhavam para o indivíduo não como uma doença, né? Como a gente vem fazendo aqui na nossa história no Ocidente desde sempre, né? Então, essa é uma reflexão que cabe muito bem agora, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E pensar que esse completo bem-estar também tem autores que consideram utópico, né? Porque o meu bem-estar físico não é o mesmo bem-estar do meu próximo, do meu paciente, da minha família. Então, como atingir esse bem-estar, né? Como as instituições de saúde, o governo, enfim, pode promover esse bem-estar, né? Isso tudo cabe para a gente pensar aí. E eu gosto porque a medicina chinesa justamente traz uma forma de preencher essas lacunas, né? Digamos assim. Então, é bem bacana.
Então, alinhado a esse conceito, esse título aqui, 7 Pilares da Qualidade de Vida, é de um livro, na verdade, do Ramon, desculpa, eu perdi o nome do autor, esqueci, acho que é Ramon Moura, enfim, depois eu deixo para vocês lá o nome do autor. Mas é um livro, se vocês colocarem no Google, vai aparecer lá. E esse autor, ele traz, então, como a qualidade de vida, como justamente a busca desse bem-estar, desse equilíbrio, né, que é diferente de cultura para cultura, de idade para idade, né, enfim. E ele coloca, então, como 7 pontos para a gente prestar atenção e buscar essa qualidade de vida: o sono, a atividade física, o trabalho, o lazer, a sexualidade, a afetividade e a alimentação, né? A alimentação, acho que não preciso nem dizer, né? A nossa vida hoje está muito fácil. A gente vai no mercado e encontra alimentos prontos, industrializados. E isso é terrível, né, para a nossa saúde, perdão. Então, a gente peca muito na alimentação, né? Outro ponto é o sono. A gente sabe que o sono é o nosso reboot, né? Quando a gente está lá dormindo, a gente renova o metabolismo, a gente produz hormônio, né? Então, é essencial. E a gente tem diminuído cada vez mais a quantidade de horas de sono, e não só a quantidade, a qualidade também, né? Eu recebo muitos pacientes, né, com queixa de, não só de insônia, mas de sono ineficiente. Isso prejudica a memória, prejudica as atividades cotidianas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O terceiro, atividade física, também não preciso nem dizer, tá aí, a gente tem, hoje em dia, altos índices de obesidade, de comorbidades que estão diretamente ligadas à falta de atividade física, como hipertensão, diabetes, nível elevado de triglicerídeo, de colesterol, né? Então, a gente peca muito nisso também. O trabalho, por conta do estresse, né? Então, a gente tem que dosar isso, achar o que a gente gosta de fazer na vida e aliar aí a nossa qualidade de vida, né? Ter um tempo correto e de qualidade para o lazer, estar seguros quanto à nossa sexualidade, quanto à afetividade, as nossas relações sociais como família, né? Nosso papel aí, então, na sociedade, né? Então, isso tudo influencia a nossa qualidade de vida. E eu queria dizer para vocês que eu considero, se a gente tivesse que escolher aí 3 principais, que eu vejo que a gente está pecando mais hoje em dia, são esses 3. É a alimentação, o sono e a atividade física. É o que eu vejo de mais queixa, assim. Chega um paciente lá com uma queixa X, se a gente for fazer a anamnese completa pela medicina tradicional chinesa, a gente vai chegar a um ponto em consenso que ele está pecando na alimentação, no sono e na atividade física. Então, para ficar de conselho aí para vocês, né, prestem atenção nesses 3 aspectos aí que eu garanto que a qualidade de vida tende a melhorar, né. Eu esqueci de comentar que, quanto à atividade física, é uma recomendação da American Heart Association que a gente realize pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso não é muito. Se a gente for dividir esse tempo, seriam 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Então, se você pegar de segunda a sexta, se você fizer uma caminhada moderada, por exemplo, de 30 minutos, já é suficiente para diminuir o risco de doença cardiovascular, de obesidade, enfim, de todas aquelas comorbidades que a gente comentou. Então, e não são atividades de alto impacto, como se acreditava antigamente. Não é uma corrida, não é uma performance de atleta. Não, são pequenas atividades que vão auxiliar aí, né? Subir uma escada, ir a pé para o trabalho, enfim. Tentar encaixar isso numa rotina, né? De atividade aí. Tá? E é o que eu costumo recomendar para os meus pacientes, tá? A alimentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a dietoterapia chinesa, que eu vou comentar com vocês, e o sono que eu recomendo é a higiene do sono, né? A gente está aqui, está conectado 24 horas por dia, praticamente, né? Se não está quando está dormindo, mas enfim. Tá ali na rede social, tá no celular, tá no computador, então isso
nos estimula muito, né? A quantidade de informação que chega para a gente é muito grande. Então, a recomendação é que você faça uma refeição leve à noite, que você vá se preparando para o momento de ir para a cama. Né? Que quando você for para o quarto, você deixe a luz baixa, faça uma leitura, né, de um tema mais ameno, deixa o celular de lado, deixa a televisão de lado, e estabeleça uma rotina de sono, né? Que você tenha um horário para dormir, tenha um horário para levantar, que essa parte de sono vai te ajudar também a atingir esse equilíbrio e a buscar essa qualidade de vida, certo? Por que tudo isso, né? Para entrar justamente no nosso tema de hoje, né? Queria falar sobre isso para falar sobre terapias complementares, porque o que são, né, essas terapias, que é onde se encaixa a medicina chinesa? Elas têm essa visão justamente integral, né? Elas vão tratar o indivíduo levando todas as suas considerações e seus aspectos físicos, mentais, emocionais e energéticos. Nessa palavra energéticos, a gente não pode confundir com religião, enfim, esse tema não entra aqui, né? Tudo levado para o lado científico, a gente tem que entender dessa forma, mas é justamente essa análise de todos os aspectos que compõem uma pessoa, né? A gente tem ouvido muito falar também sobre o biopsicossocial, né? Então, levar em conta todos os aspectos que influenciam aquela pessoa a desenvolver determinada doença, né? Não é só tratar uma dor de cabeça, uma dor no joelho. O que está acontecendo com aquela pessoa que está gerando aquela dor? Né? Qual o componente emocional daquela dor? Né? Ela fica pior quando ela briga em casa, quando ela tem uma discussão, ou ela não gosta do trabalho que ela está realizando, enfim. Então, todas essas terapias levam em consideração isso, né? E o que é mais que eu queria deixar para vocês aqui também como muito importante é que a gente tem substituído a palavra alternativa. Antigamente falava-se em terapias alternativas, né? Mas isso está caindo em desuso porque, na verdade, a gente não vai substituir nenhuma terapia, né? Os pacientes, enfim, as pessoas vão complementar. Então, se ela faz um tratamento, se ela toma algum medicamento alopático, enfim, ela não vai deixar de tomar esse medicamento. Ela vai complementar, seja com a acupuntura, com a fitoterapia, né? Então, isso foi tema de muito debate aí entre as classes, né? Então, a gente opta por usar justamente esses termos, né? Complementar ou terapias integrativas, né? Porque integram todos os aspectos aí do ser humano, certo? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? E aqui eu quis trazer para vocês um início, né? Como que começou esse debate sobre as medicinas tradicionais, sobre as terapias integrativas, né? Então, a OMS, lá em 2002, início dos anos 2000, lançou essa estratégia aqui sobre a medicina tradicional. Então, é um caderno que eles recomendavam aos países que trouxessem essas terapias como adjuvantes, assim, vamos dizer, como complementos mesmo ao sistema de saúde, né? E aqui não entra só a medicina tradicional chinesa, entra também a medicina ayurvédica, que é indiana, o xamanismo, ou, enfim, os conhecimentos indígenas, né, onde existem populações indígenas, enfim, para o tratamento de doenças, porque a gente sabe que essas crenças, vamos dizer assim, enfim, que a população, o conhecimento da população acerca de sua saúde também é importante, né? Que a gente está falando aqui do integral, né? De todos os aspectos das pessoas. Então, entrou justamente a favor desse conceito, né? Então, eles recomendavam lá em 2000, em 2002, reconheciam como terapias, como medicinas complementares e reconheciam como formas positivas de influenciar e de se buscar a saúde das pessoas, né? E aí, mais recentemente, agora em 2014, eles lançaram a segunda estratégia no mesmo sentido, e essa segunda publicação tem o objetivo de
fortalecer as políticas públicas de implementação dessas medicinas, enfim, dessas terapias, e também buscar qualidade, eficácia e segurança, né, que era o que faltava. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre a regulamentação da acupuntura no Brasil, e a gente vê que alguns países são meio perdidos, assim, né, não tem uma regulamentação, enfim, né, que apoiem essas políticas públicas e aí para as medicinas tradicionais, né? Então veio justamente de encontro a isso, promover o uso racional também, né? Mas principalmente a qualidade, a eficácia e a segurança dessas terapias tradicionais, digamos assim, né? Dessas medicinas tradicionais. E enquanto isso no Brasil, né? A gente viu que a primeira estratégia lá da OMS saiu em 2002. O Brasil foi um dos primeiros também, já logo implementou. Aqui no Brasil chamou Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E foi publicado em 2006, tá? Então, a gente até que foi rápido aí nessa implementação, né, das práticas integrativas e complementares. E, primeiramente, entrou, então, foi reconhecido no SUS a prática da homeopatia, das plantas medicinais, fitoterapia, da medicina tradicional chinesa, acupuntura, da medicina antroposófica e o termalismo social, a crenoterapia. O termalismo social, o uso das águas, né, aqueles balneários, enfim, banhos, até compressas, enfim, né, utilização da água para fins medicinais. E a medicina antroposófica, ela foi desenvolvida por um filósofo médico, o Rudolf Steiner, e ela também é praticada por médicos, então são médicos inscritos no CRM e tem uma especialização em medicina antroposófica, e a diferença é que eles, além de levarem em conta, né, todos os aspectos que compõem o indivíduo, que a gente viu, mental, emocional, eles levam muito em consideração o aspecto espiritual, tá? Então, não o aspecto espiritual de qual religião você pertence, mas as suas crenças, né? A importância da religião nesse processo de busca de saúde, digamos assim, tá? Então, é um ramo da medicina aí. Medicina tradicional chinesa, acupuntura, né? Não preciso nem falar. E a fitoterapia, a utilização das plantas, e a homeopatia são remédios dinamizados, né? Então, eles pegam um princípio ativo ou uma toxina, um veneno, e dinamizam. Então, eles diluem até aquilo compor um remédio, né? E servir para um tratamento, né? Então, aí, em 2006, entraram primeiro essas cinco vertentes aí reconhecidas no SUS, tá? E aqui é importante a gente dizer que entrou principalmente na atenção básica, que a gente sabe que a atenção básica é a porta de entrada do SUS, né? É a nossa unidade básica de saúde, onde a gente vai para fazer consulta de rotina, para tomar vacina. Então, é justamente na prevenção e promoção de saúde, né? Porque adianta eu procurar um acupunturista quando eu já estou lá muito avançado na minha doença? Adianta, mas não seria muito melhor promover, prevenir doenças? Então, esse é o sentido da política nacional, né, de práticas integrativas e complementares, é promover a saúde. E todas essas vertentes têm muito forte essa parte de prevenção e promoção da saúde. Então, cai muito bem na atenção básica, né? E outra coisa, outro ponto muito importante dessa política é a multidisciplinariedade, tá? Então, a resolução prevê a prática multidisciplinar dessas terapias no âmbito do SUS, tá? Então, todos os profissionais com formação e com habilitação podem trabalhar com elas no SUS, certo? E aí, mais recentemente, em 2017, entraram outras várias terapias integrativas e complementares. Então, foi reconhecido a arte-terapia, a Ayurveda, que é a medicina indiana, né? A biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, a quiropraxia, reflexoterapia, o reiki, que seria mais ou menos uma imposição de mãos, né? Tem origem japonesa,
a Chantala, que é a massagem indiana para crianças, terapia comunitária integrativa, né, que envolve a comunidade em grupos ali para se buscar a saúde, a melhor forma de se buscar a saúde, né, e a yoga. Em 2018 entrou também a aromaterapia, que é através dos cheiros, né, de óleos e aromas essenciais, a apiterapia, que são produtos com origem das abelhas, né, mel, própolis, enfim, geleia real, utilizados para terapia também. Aqui vou fazer um parênteses, porque eu acabei lembrando. A gente tem na acupuntura uma vertente que usa ferrão de abelha nos pontos de acupuntura, tá? Então, isso não é muito divulgado aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém que faça isso, mas existem alguns grupos aí na China e em São Paulo que utilizam abelhas para fazer acupuntura, tá? Que mais? A bioenergética, que é uma vertente da psicologia também, que busca a origem psicossomática, né, dos problemas das pessoas, é também bem bacana. A constelação familiar, a cromoterapia, que é a utilização de cores, geoterapia, lamas e argilas, tá? A hipnoterapia, imposição de mãos, a ozonioterapia e a terapia de florais. Então, assim, é uma gama muito grande de terapias, né, que o SUS pode oferecer. Vou dizer para vocês que tem todas essas? Não, né? Porque, como a gente sabe, o SUS é descentralizado, né? Então, depende da necessidade de cada comunidade, depende da necessidade de cada unidade básica de saúde, enfim, dos gestores também estarem abertos a implementar essas terapias aí no âmbito do SUS. E cabe a gente procurar, né? Procurar e participar dos conselhos de saúde, enfim, das nossas, aonde estamos, na nossa comunidade, para essas terapias serem cada vez mais oferecidas para nós, né? Somos os principais interessados aí. E aí eu trouxe aqui alguns dados, eu tirei do site do Ministério da Saúde, tá? Eu acredito que eles sejam mais ou menos de 2017, aí quando foi publicado a primeira inclusão ali daquelas terapias. Então, mais ou menos nessa época, entre 2017 e 2018, mais ou menos 3.024 municípios do Brasil ofertam atendimentos em PIX, tá? Mais ou menos 54% das cidades do Brasil, sendo que está presente em 100% das capitais. Isso é um ponto muito positivo, né? Se a gente parar para pensar. E aí, dividindo por nível de complexidade, na atenção básica, a gente concentra a maior parte delas, que são 78%, que é justamente a promoção e a prevenção de saúde, né? É lá na atenção básica, que a gente vai diminuir o número de internamento, vai poder, às vezes, até diminuir o consumo de remédio, né? Nessa unidade básica de saúde. Na atenção de nível médio, 18%, e na alta, de 4%. Só para vocês entenderem aí, a média complexidade são os ambulatórios, né? Enfim, tem alguma parte de internamento em hospitais, mas mais ambulatórios. E a alta complexidade são UTIs, né? UTI, serviço de cardiologia e cirurgia neurológica, por exemplo, tá? Mais ou menos nessa época aí também tem dados de 1 milhão de atendimentos em medicina tradicional chinesa, incluindo acupuntura, 85 mil de fitoterapia e 13 mil de homeopatia. Se a gente for pensar na nossa população, 200 milhões de habitantes, isso é muito, isso é pouco? Para mim, isso é pouco, né? A gente podia estar fazendo muito mais pela população, porque é um conhecimento rico, muito vasto, e que a gente pode atuar muito bem em diversas condições, tá? A gente vai falar disso um pouquinho para frente, certo? Então, vamos ao que nos interessa, o que é essa palestra mesmo, né? Vamos falar sobre a MTC, sobre a medicina tradicional chinesa, né? Ela começou a ser praticada, então, no Vale do Rio Amarelo, há cerca de 4.000 anos, então é muito, muito, muito antiga, né? E foi por observação, né? Pela observação dos fenômenos da natureza. Então, naquela época,
o que se tinha de conhecimento médico era muito pouco, né? Você sabia que estava doendo, mas não sabia o que estava acontecendo. O conhecimento sobre anatomia interna era escasso, né? Então, o que os chineses fizeram? Observaram e compararam o homem aonde ele estava inserido, né? Na natureza. Então, é óbvio que o chinês não sabia que existia um vírus, não sabia que existiam bactérias. Então, por exemplo, eles atribuíram a causa das doenças aos fenômenos na natureza. Tanto que até hoje a gente chama de invasão de frio, por exemplo, uma gripe, né? Eles não sabiam que tinha lá um vírus da influenza ou um coronavírus, né? Invadindo o corpo, mas eles sabiam que era alguma coisa externa que entrava no organismo, né? Então eles não estavam tão longe assim da realidade, certo? Isso é muito interessante, porque a gente fugiu desse natural, né? Hoje em dia a gente se enxerga como fora, né? A parte da natureza. E na verdade o homem é natural, né? Nós fazemos parte da natureza. E eu acredito que enquanto a gente não buscar esse equilíbrio e não voltar a nos enxergar como parte do mesmo universo, a tendência é a gente enfrentar o que está enfrentando aí hoje, né? Essa pandemia. Enfim, mas aqui está muito, para o chinês isso era muito importante. Então, eles atribuíam as mesmas coisas que aconteciam na natureza no corpo humano. E a partir disso foram criando formas de diagnóstico. Então, a medicina tradicional chinesa tem um diagnóstico próprio e tem formas de tratamento próprio, né? Isso é muito importante. Então, a gente faz o diagnóstico e faz o tratamento conforme aquele diagnóstico que a gente dá, certo? Os primeiros livros, então, que a gente tem são o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, do Lao Tse, né, que introduz o conceito de Tao. O início da medicina chinesa também se confunde um pouco com a religião, né, o taoísmo, o budismo, porque esses conceitos de yin yang que a gente vai ver, de Tao, que é o todo, aparecem primeiro nos livros filosóficos, né, no Tao Te Ching e no I Ching, que é o livro das mutações, que alguns já devem ter ouvido falar. O Yin e o Yang, por exemplo, a primeira aparição, enfim, o primeiro relato, o primeiro escrito é no livro das mutações, no I Ching, né? Então, que era um livro de oráculo, né? Que eles usavam para prever o futuro, enfim. Então, isso se confunde um pouco, porque justamente a gente cai de novo naquela. O homem é parte do todo, é parte do universo, né? E se a gente se enxerga fora do universo, a gente perde o equilíbrio, né? A gente perde a saúde, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, aí aqui a gente tem também Huang de Neijing, que é o clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Para fazer um comparativo, o Lenin ele está para a bioquímica, assim como o Huang de Neijing está para a medicina chinesa, né? Então, não tem como falar em medicina chinesa sem citar esse clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Não foi o Imperador Amarelo que escreveu o livro, né? Acredita-se que ele foi desenvolvido durante um tempo pelos médicos notáveis do Império, enfim, mas naquela época tudo que era feito de notável, tudo que era, enfim, que era importante, era atribuído ao imperador, né? Nesse caso era o Imperador Amarelo. Ele que levou a fama aí, tá? E ele é dividido em 2 livros, que é o Suwun, questões básicas, então ele traz toda a parte de diagnóstico e de formas de tratamento, formas de estimular o corpo, certo? E o Lin Shu, que é o pivô espiritual, que vai trazer aí pra gente, então, um compêndio completo do tratamento por acupuntura, certo? Então, esses são os primeiros livros aí, para quem pretende seguir nessa área, é bem importante estudar esse livro, porque hoje a gente tem livros muito bons, muito importantes, né? Yamamura, o Maciel, né? Enfim, são livros que a gente acaba
estudando mais quando começa na medicina chinesa, mas a gente tem que se voltar para os clássicos também. E é uma coisa que eu defendo, né? A gente tem que trazer a tradição da medicina chinesa, mas a gente também não pode esquecer de olhar a ciência, né? A gente tem muitos estudos hoje em dia comprovando os benefícios da acupuntura, comprovando os benefícios da medicina chinesa. Então a gente tem que aliar, tem que ir no caminho do meio. Trazer a tradição, não fugir do que é tradicional, mas aliar os conhecimentos científicos que a gente tem hoje em dia, né? Então o caminho do meio sempre é o melhor, né? O mais importante. Tá tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida aí, Lorena? A gente tem algumas dúvidas aqui. Perguntar assim, como nós, enquanto acadêmicos, podemos contribuir para a implementação de práticas integrativas no sistema de saúde? Como acadêmicos? Isso. Eu acredito que quem tem essa matéria, tá? Experiência pessoal, eu tive, né? Meu primeiro contato mais profundo com a medicina chinesa foi na graduação, né? Eu tive, inclusive a matéria chamava Medicina Tradicional Chinesa na época. Eu acredito que é buscando formas de levar extensão, projetos de extensão para a comunidade, buscar as prefeituras, enfim, buscar os professores que já tenham algum projeto, enfim, nessas questões e levar para a comunidade, né? E levar para dentro das comunidades. Eu acredito que é por aí. E pesquisa de qualidade, né? Porque isso também é não digo uma ponta solta, mas seria um ponto fraco na acupuntura, né? Porque a gente não tem como fazer estudos com controle muito bem estabelecido. O que a gente chama de Shan acupuntura, por exemplo, é inserção de agulha, mas é inserção de agulha em pontos que não são de acupuntura. Mas a partir do momento que você colocou uma agulha no corpo, você está já dando um estímulo, né? Então, a gente precisa desenvolver também métodos e estudos de qualidade, randomizados, com um grande número de populações, né? Então, eu acredito que seja por aí. Ok, tem mais uma dúvida. Das vertentes da MTC, qual você mais se encaixa? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as vertentes da MTC, mas eu acredito que mais seria a tradicional ou a científica, se eu entendi. Enfim, a tradicional, mas eu acabo trabalhando mais com a acupuntura, né? E a acupuntura tradicional. Se não for isso, escreve aí pra gente no chat que eu já respondo de novo. Aí temos também pessoas falando que estão adorando e também que está muito feliz que está ficando gravado também. Que bom. É isso, pode continuar, Ana. Beleza, vamos continuar aqui então. Tá? Aqui, ó. Então, entrando na medicina tradicional chinesa. A gente, como ocidental, tem não a mania, né, mas enfim, a gente tem na cabeça, quando fala de medicina tradicional chinesa, associar diretamente a acupuntura. Mas aqui, eu queria trazer para vocês que a acupuntura é uma das formas, né, uma das vertentes da medicina tradicional chinesa, né, que é um sistema médico integral. Então, como eu falei, tem uma forma de diagnóstico própria e uma forma de tratamento própria, né? Então, a gente vai fazer análise de pulso, análise de língua, vai fazer uma anamnese e vai chegar a um diagnóstico energético, que a gente chama, a um desequilíbrio orgânico que se manifesta através de um desequilíbrio energético, tá? Por isso que a gente teve muita briga, como eu falei, entre classes, né? Porque alguns diziam que a gente estava invadindo, enfim, mas não é, porque o nosso diagnóstico é diferente, certo? A gente não vai chegar para uma pessoa e falar, não, você tem rinite. Não, para a gente ou é uma invasão de fator patogênico externo, ou é um desequilíbrio de algum órgão, de algum canal, né? Então, é por isso que é tão bonito e é multidisciplinar a medicina tradicional chinesa, tá? Então, a gente tem, nesse sistema, tá? Na medicina tradicional chinesa, tem a acupuntura,
que aí a gente engloba também nessa mesma linha aí. A moxa-bustão, que é o tratamento através de calor, tá? Com a moxa. A ventosa, a auriculoterapia, que seria um dos microsistemas, né, que eu coloquei aqui para dar como exemplo para vocês, mas a gente tem a reflexologia, que é nos pés, a gente tem a quiroacupuntura, que é nas mãos, a craniopuntura, que seria um mapa na cabeça, né? Então, tem vários microsistemas aí. Tem também a laserpuntura, que é a utilização do laser, e da eletro, que seria corrente elétrica nos pontos de acupuntura, tá? Então, acupuntura. A segunda vertente, ou segunda técnica, é a dietoterapia, que é justamente os alimentos, tá? Utilizar os alimentos para buscar a saúde como forma de tratamento, certo? E buscar a raiz dos problemas também, porque muita coisa a gente consegue resolver só mudando a alimentação, tá? A fitoterapia, que é a utilização das plantas, tá? Nesse caso aqui a gente vai falar de fitoterapia chinesa, né? O Tuiná, que é a massagem, e os exercícios corporais, tá? Que é o Qigong, o Jiankun e o Tai Chi Chuan, certo? Então são vários. Oi, Lorena, quer falar comigo? Eu vou interromper rapidinho que temos mais perguntas. Tá aqui. A MTC muitas vezes usa a categoria diagnóstica que não corresponde aos. Como que podemos direcionar o tratamento de um modo correto? Bom, então o direcionamento do tratamento vai justamente da avaliação em medicina tradicional chinesa, tá? Por exemplo, é o que eu costumo dizer, o paciente chega para a gente com o diagnóstico da medicina ocidental, ele vai chegar para você com o diagnóstico de enxaqueca ou cefaleia tensional. É muito importante a gente conhecer isso, para a gente ter a segurança, certo? Por exemplo, se eu recebo um paciente que tem dor de cabeça e eu não sei qual é o fundo daquela dor de cabeça, eu vou encaminhar para o neurologista para saber se não é um problema mais sério, né? Mas então, eles vêm com esses diagnósticos da medicina ocidental. Só que isso não vai direcionar o meu tratamento, tá? Eu preciso fazer uma avaliação da medicina tradicional. Alteração de sabor, alteração de gosto, né? Vou olhar o pulso, né? Avaliar o pulso. Então, se ele está profundo, se ele está lento, se ele está fraco. Vou fazer as perguntas com base na medicina tradicional chinesa, para descobrir qual é o padrão que aquela pessoa apresenta, tá? Então, por exemplo, aqui fazendo um adendo, tá? As causas de doença para a medicina tradicional chinesa a gente pode dividir em 3, que são as causas externas, que é o clima. Então, aquilo que eu falei, né, da gripe ser uma invasão de frio, por exemplo, tá? As causas internas, que são as emoções, então, desequilíbrios emocionais também são capazes de gerar doenças, e as causas mistas, que é justamente excesso ou falta de atividade física, alimentação, acidentes, tá? Isso tudo é causa de doença para a medicina chinesa. Então, aí já começa o nosso direcionamento. Eu tenho que identificar se é uma causa interna, se é uma causa externa de doença, tá? E aí eu vou escolher, dentre essas opções aqui, qual é a melhor forma de tratar. Então, o paciente veio com uma lesão no joelho, por exemplo, ou com uma hérnia de disco, é importante eu saber? Sim, mas eu vou fazer a avaliação da medicina tradicional chinesa primeiro, antes de qualquer coisa, né? Porque eu vou corrigir um padrão de desequilíbrio energético, eu não vou tratar a hérnia de disco dele, certo? Certo, temos mais perguntas. Só um segundo. Aqui. A medicina tradicional chinesa tem um resultado positivo e gera uma qualidade de vida do paciente. E no caso de cuidados paliativos, consegue algum sucesso? É possível complementar os cuidados paliativos com esse? E como é esse resultado? Sim, pode trabalhar e pode trabalhar muito bem, tá? Os mais diversos casos, tá? O que me vem na cabeça, eu acho que vem na cabeça de todo mundo, é o câncer, né? São as neoplasias. E existem muitos estudos, eu diria que hoje em dia deve estar em segundo
somente atrás da dor, tanto para queda de cabelo, para náusea e vômito, para vários sintomas secundários aí ao tratamento, né, a quimioterapia. E é muito positivo, tá? A gente consegue uma qualidade de vida para esses pacientes muito, muito bacana, tá? Existe algum caso que a MTC é contraindicada? Olha, contraindicada eu não diria. A gente tem técnicas contraindicadas, a gente tem pontos contraindicados, né? Por exemplo, a gente, quando vai tratar grávida, existem alguns pontos que a gente vai evitar, né? Enfim, no primeiro trimestre de gestação, a gente vai evitar pontos no abdômen. Tem outros que têm alguns relatos de serem pontos abortivos. Então, são situações específicas e técnicas específicas com contraindicações, tá? E eu costumo dizer que a contraindicação, eu acho que da maioria dos tratamentos, enfim, são pessoas que estão sob efeito de droga e álcool, né? Isso seria uma contraindicação. E pessoas em surto psicótico, que você não consegue trabalhar, enfim, de uma maneira correta, né? Eu acredito que seriam essas as contraindicações da acupuntura ou das outras técnicas da medicina tradicional chinesa. Certinho. Qual é a área da MTC que pode tratar insônia? Insônia? Depende do que está causando a insônia, né? Então, volta lá na nossa anamnese, né? No nosso diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Mas a acupuntura tem uma resposta muito bacana. A auriculoterapia isolada, né? Que é só na orelha também, tem uma resposta bem bacana para insônia. Depende da aceitação, né? Isso também vai de paciente para paciente. Se, por exemplo, esse paciente com insônia tem fobia de agulha, será que a acupuntura vai funcionar? Não, seria melhor eu trabalhar com tuiná, né? Com a massagem, que vai utilizar também os canais, vai utilizar os pontos de acupuntura, mas essa pessoa vai se sentir melhor, né? Vai ter um efeito mais positivo do que a agulha. Aí outra pergunta. Então, pelo que eu estou entendendo, a medicina chinesa, ela é um avanço bem diferente que naquela época não era capaz de identificar alguns casos e foi a partir das suas observações. Foram se avançando com o passar do tempo, certo? Passar dos anos, certo? Isso mesmo, né? Porque como eu falei, naquela época a gente não sabia que existia um vírus, que existiam bactérias. A gente não, né? Os chineses, enfim. E o conhecimento científico foi avançando e hoje a gente já é capaz de provar, por exemplo, os mecanismos de ação de várias dessas terapias, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, o tradicional se aliou ao conhecimento científico atual, né? Que a gente não pode deixar de lado. Então, isso é muito importante. E dá para a gente base e segurança na atuação, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que ao inserir uma agulha aqui, eu estou provocando uma resposta sistêmica no paciente, né? E que isso vai trazer um benefício. Né? Não é só achismo, eu acho que é assim, eu acho que é assim, né? Não. Isso é muito bacana. Certo? Podemos continuar? Acho que sim, por enquanto é isso. Só comentaram aqui como é interessante, né, o fato da MTC poder ser usado no tratamento de câncer, né, pois isso é positivo, já que não causa, que essa técnica não vai prejudicar o nosso sistema, e também disseram que teve uma menina que ela disse que não teve na graduação, mas tinha um grupo de estudo de MTC. Ela falou que entrou nesse grupo e conheceu muita coisa sobre. Então fica a dica, né, para quem não tem. Mais uma dúvida que apareceu aqui. Só para falar, né, que falaram que a sua explicação é muito boa. Aqui, a acupuntura é mais forte / eficaz do que o uso de ventosas? Depende do nosso objetivo, tá? Por exemplo, a acupuntura com a inserção de agulha, ela vai ter um local, tá? Tô falando de local. Quando a gente tem uma tensão muscular, por exemplo,
Quando eu insiro a agulha, eu vou ter a liberação de vários mediadores aqui. E eu vou aumentar a circulação sanguínea local? Vou, mas ela está restrita à minha agulha, a quantas agulhas eu coloco no local. Agora, a ventosa, não. O objetivo da ventosa é a pressão negativa, e quando eu puxo a pele, eu puxo as estruturas associadas, né? Eu puxo o tecido subcutâneo, eu puxo musculatura. O que isso faz? Ele aumenta a circulação sanguínea no local, né? E aí, para uma tensão muscular, a ventosa seria mais indicada nesse caso, né, que a acupuntura. Então, tudo depende da queixa, depende do nosso objetivo como tratamento, tá? Certinho, Ana, acho que pode continuar. Beleza. Só eu queria fazer um comentário aqui. Sim, é muito bacana, e para quem não tem na graduação, buscar esse conhecimento fora e buscar esses grupos de estudos é muito válido. Mesmo para quem não queira seguir na área, esse conhecimento é importante para a gente também, né? Para a gente buscar essa qualidade de vida que eu comentei no início. E assim, o que eu vejo é que a medicina tradicional chinesa é 8 ou 80. Ou a gente se apaixona e gosta, ou a gente acha isso uma baboseira e nunca mais quer ver na frente, né? Então, eu tenho colegas de turma, enfim, que não gostaram na época, continuam não gostando, não que não acreditem, né, mas que não se identificam com essa técnica e essa proposta, né, de trabalho, de ser a profissão, né, e é que nem bioquímica, ou você gosta ou você odeia, eu diria isso. Vamos falar sobre acupuntura aqui, então, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Só antes de você começar de novo, desculpa interromper, mas a laser puntura é indicada em que tipo de situação? Desculpa, Lorena, não entendi. A laser puntura é indicada em que tipo de situação? A laser puntura, ela tem um efeito muito importante anti-inflamatório, tá? A gente consegue, com o tipo de comprimento de onda, né, enfim, quanto mais baixo, quanto mais alto, tá, a frequência, né, a gente consegue sedar ou tonificar, que a gente chama na acupuntura, né, o meridiano. Então, a gente consegue o mesmo efeito da agulha, quando a gente utiliza nos pontos de acupuntura, e quando a gente utiliza na região, por exemplo, bursite, tendinite, nessas questões mais articulares e de tendão, ela tem uma resposta muito importante local, que é a ação anti-inflamatória, tá? A laser acupuntura é muito importante para isso. E é importante para as crianças também, né? Que geralmente elas são meio com o pé atrás com as agulhas, né? Elas não querem. E funciona muito bacana, tá? Para essas pessoas que têm medo também, né? De agulha. E tem pouquíssimas contraindicações, né? Mas contraindicações locais, né? A gente não vai fazer sobre a pele lesionada, ferida, tá? Sobre a acupuntura, né? Então, é a inserção, né? A definição é a inserção de agulhas filiformes em determinados pontos no corpo que já são pré-estabelecidos, né? A gente tem a teoria lá dos canais e colaterais que já são bem estabelecidos. Então, com o objetivo de devolver o equilíbrio ao corpo, né? Que a gente vem comentando aqui. E aqui eu gosto de colocar essa foto, que é para vocês terem uma ideia do tamanho da agulha da acupuntura, né? Então, ela tem ali, ó, 0,25 milímetros, então é muito fina, né? É 10 vezes menor do que uma agulha que a gente utiliza para fazer a coleta de sangue, por exemplo, de sangue venoso, né? Menor do que uma agulha de costura. Então, assim, a acupuntura dói? Depende do estímulo que a gente vai aplicar. Não vou mentir e falar que, não sente nada. Mas tem pacientes que não vão sentir, tem pacientes que vão sentir médio, tem pacientes que vão sentir muito, né? Depende muito do limiar da dor de cada um também. Então, não é uma dor absurda, né? E a gente vai sentindo também qual é o limiar da dor do paciente, certo? Porque não adianta ele vir para a sessão, sentir muita dor e isso se sobrepor ao benefício que traria o relaxamento, por exemplo, que a acupuntura pode trazer após a sessão, né? Então, essa foto é muito interessante justamente por isso, tá?
E aí esse aqui é um estudo muito bacana que vem colaborar aí para nossa reflexão sobre os benefícios e sobre para quais questões a acupuntura é indicada, né? Então, ele não é muito recente, de 2016, mas dá uma ideia para a gente do número de publicações em acupuntura nos últimos 20 anos. Ele foi realizado de 1995 a 2014, tá? E analisou todas as publicações aí com o tema de acupuntura, tá? Então, esses autores, né, eles encontraram que durante esse período subiu 10% o número de estudos publicados, então é bastante coisa, né? Subiram as publicações com acupuntura, e a dor foi o tema mais pesquisado, tá? Com cerca de 38% dos estudos publicados tinham a dor como ponto principal, né? E aqui, então, é a tabela desse mesmo estudo que eu trouxe para vocês, né? Todos esses casos aqui, a gente usa a acupuntura com grande benefício, né? Então, aqui em número 1, tá a dor, dos mais diversos tipos de dor, desde dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, neuralgia, ciatalgia, tá? Dismenorreia, cólica, né, menstrual nas mulheres, fibromialgia, enfim, uma infinidade aí de condições dolorosas, tá? A acupuntura tem uma resposta muito bacana. E, ó, em segundo, falei para vocês, ó, até acertei, né? Não me lembrava aqui que as neoplasias estavam em segundo. Então, estão em segundo nas pesquisas, tá? Então, a gente consegue uma atuação bem bacana aí nesses casos de câncer como tratamento complementar, né? Principalmente para os sintomas associados ao tratamento, né? Em terceiro lugar, tá? Artrite. Quarto lugar, AVC. Quinto, gravidez, tá? Sexto, condições inflamatórias. Sétimo, paralisia. A gente tem isquemia cerebral, depressão, né? E desordens depressivas. Isso é um outro ponto muito importante, né? A medicina tradicional chinesa tem uma atuação frente às doenças e as síndromes mentais muito, muito bacana. Então, ansiedade, síndrome do pânico, a gente consegue um bom resultado, tá? E aí vem alergia, náusea, vômito, desordens do sono, ansiedade, asma, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, fadiga, demência, menopausa, infertilidade, doença de Parkinson, doenças, enfim, da medula, né? Da medula espinhal, síndrome do intestino irritável, rinite, epilepsia, parar de fumar também é muito bacana, que a gente vai conseguir atuar aí não diria síndrome, né, mas na abstinência, né, nos sintomas da abstinência. Seria principalmente a insônia, a ansiedade, né, então tem uma ação bem positiva. O cotovelo do tenista, que seria a epicondilite, né, também é uma condição dolorosa, e diarreia. Então, para vocês verem, é uma infinidade de condições aqui é que foram pesquisadas, mas eu diria para vocês que a gente pode atuar, sim, com resultados muito positivos em praticamente todas essas questões, certo? Seguindo aqui, então, quais são os benefícios da acupuntura? O que ela promove, né? Quando a gente vai para a sessão, o que a gente busca? É aumentar a circulação sanguínea, aumentar e melhorar a imunidade, a disposição, o bem-estar e energia, tá? Então, isso tudo a gente consegue com a acupuntura. E vai diminuir, consequentemente, o estresse, a dor, né, pela sua ação analgésica e bem forte, vai diminuir fadiga, vai diminuir inflamação, vai diminuir a ansiedade, tá? Mas como a acupuntura atua? Isso também é uma dúvida da grande maioria das pessoas, né? Os pacientes chegam a perguntar se tem remédio na ponta da agulha, né? Não tem remédio na ponta da agulha. Então, o que acontece quando a partir do momento que a gente insere uma agulha na pele, nos tecidos subcutâneos, enfim, às vezes mais profundos, né, musculares? Primeiramente, a gente vai promover uma alteração da circulação sanguínea no local. Então, vai haver a liberação de mediadores locais. Histamina, substância P,
aquela relacionada ao gene da calcitonina, né, substância relacionada ao gene da calcitonina, enfim, que vai promover justamente um microedema, né, e uma microinflamação, que com o processo de cicatrização vai recrutar outras células, fibroblastos, enfim, e vai promover aí essa circulação sanguínea local. Atua na dor local, justamente diminuindo a isquemia, né? A gente sabe que a diminuição da chegada de oxigênio tem um importante componente na dor, aí, então vai ajudar nesse processo, tá? Hoje a gente sabe, já tem estudos comprovando que os pontos de acupuntura têm uma maior concentração de terminações nervosas livres. Então, e eles têm diminuição da resistência elétrica. Então, o que isso quer dizer? Que um estímulo menor é capaz de desencadear um potencial de ação. Esse potencial de ação vai chegar lá na nossa medula, vai chegar no nosso sistema nervoso central. Então, são estímulos menores para desencadear uma resposta sistêmica, né? Eu costumo falar para os pacientes assim, quando eles perguntam como é que a acupuntura funciona, né? Claro que existe toda a explicação tradicional, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu falo para os pacientes assim: o ponto de acupuntura é como se fosse uma porta, um portão para a gente acessar o sistema nervoso central. Então, eu vou estimular um ponto aqui na mão, mas, na verdade, o que eu estou fazendo é desencadear um sinal que vai liberar hormônio, vai liberar neurotransmissor no sistema nervoso central. E o próprio corpo vai reconhecer isso e vai entrar em equilíbrio de novo, tá? Então, uma substância que era pouco liberada vai passar a ser, a área cerebral vai ser ativa e vai liberar mais neurotransmissores, né? Uma liberação dessas que tem grande parte dos estudos são os opioides endógenos, tá? Já foi provado e comprovado que a liberação de serotonina e de outros mediadores importantes na via descendente da dor, aí na medula espinhal, são liberados com estimulação de pontos de acupuntura, tá? Então, essa é uma parte bem bacana também, que é aquilo que eu estava falando, é aliar um conhecimento tradicional ao conhecimento e à cientificidade atual, né? Isso é muito bacana, é muito, muito positivo, né? Eu adoro ler os artigos sobre isso, sobre os mecanismos de ação da acupuntura, tá? Ana, mais uma dúvida aqui. Alguns tipos de dores, os médicos solicitam idas a sessões de fisioterapia para amenizar a dor. O resultado está pela medicina tradicional chinesa ou sessões de fisioterapia? Não, perdão, li errado. O melhor resultado está pela medicina tradicional chinesa ou sessões de fisioterapia? E por que não direcionam para o médico tradicional chinês, né, para a medicina tradicional chinesa? Depende, né? É muito engraçado a gente falar muito essa palavra depende, né? Mas depende da condição das pessoas, né? Por exemplo, um paciente que tem uma condição crônica, uma bursite crônica de quadril, tá? A acupuntura vai ter uma ação muito forte, muito bacana na analgesia. Eu vou conseguir ir, eu saio de lá, às vezes o paciente está zero de dor, tá ok, mas a minha atuação vai só até ali. Se aquele paciente não fizer um fortalecimento da musculatura acessória para segurar aquele quadril, né, fazer a fisioterapia com esse intuito, a resposta que eu tenho com a acupuntura pode diminuir dali 2, 3 dias, tá? Então, eu diria que, em alguns casos, essa associação fisioterapia-acupuntura é muito importante, né? Em outros casos, depende, né? Tem alguns casos que só com sessões de acupuntura a gente vai resolver e talvez nem precise da fisioterapia, tá? Mas isso a gente não pode afirmar, isso varia de caso a caso, né? E não indicam mais, eu acredito que por birra, tá? Mas, enfim, essa é uma discussão que eu não gostaria de entrar, mas quando a gente fortalece essas ações e esses estudos com a acupuntura, traz isso de forma segura, a gente dá para o médico, enfim, para os outros profissionais, né, que enxergam um potencial na acupuntura. Então, a gente tem que trazer isso também forte, sabe? A gente tem que ter segurança naquilo que a gente está fazendo, tá? Para o paciente, para a gente e para os outros profissionais também poderem indicar essas terapias da medicina tradicional chinesa, né?
Isso é importante. Podemos prosseguir? Acho que sim. Vamos lá. Então, a segunda técnica aí da medicina tradicional chinesa são as ventosas, né? Que são, como eu já falei, o objetivo é melhorar a circulação sanguínea mais superficial, né? Então, ela cria uma pressão negativa. Quando ela puxa as estruturas, ela puxa a circulação de sangue, né? No local. A gente fala a circulação de Qi também, né? Que é a circulação de energia que é própria da medicina tradicional chinesa. Daí, para condições como tensão e desordens musculoesqueléticas é muito positiva, tá? Tem um resultado bem legal. A gente tem visto aí, né, os atletas nas Olimpíadas, enfim, com as marquinhas de ventosa roxa, né? E os pacientes gostam muito porque é muito relaxante. É bem bacana. A moxa, então, que é a aplicação de calor, né? Esse aqui é um bastão de artemisia, que é a erva chinesa tradicional que eles usam para fazer a moxa. A gente pode fazer a aplicação indireta, que é essa que na foto aqui está segurando, né, o bastão afastado da pele. E a gente pode fazer a moxa direta, que é direto na pele ali, né, aqueles conezinhos no abdômen ou direto na agulha, tá? E o objetivo é tratar através do calor. Então, são para síndromes de frio, que a gente chama na medicina chinesa, né? Quando a gente tem condições dolorosas por causa de frio, a gente utiliza o calor da moxa aí para fazer o tratamento, tá? Para cólicas, enfim, para dores relacionadas ao frio. Resultado bem bacana, tá? A eletroacupuntura e o laser, né? O laser a gente já acabou comentando aí para condições inflamatórias, né? Porque o laser é um anti-inflamatório muito potente, tá? E como substituto das agulhas também, né? Para aqueles pacientes que têm fobia ou medo de agulha, tá? E a eletroacupuntura é a aplicação de corrente elétrica, então a gente faz a inserção da agulha no ponto e liga a corrente elétrica, tá? Nessa fotinho aí da esquerda. Também tem um efeito analgésico muito potente, tá? Vai depender também da frequência, do tempo, isso a gente escolhe conforme a condição e conforme a queixa do paciente, tá? A dietoterapia. Então, para o chinês, nem preciso falar, né, que é uma parte muito importante aí da medicina tradicional chinesa. Eles vão olhar com muita gente, né, praticante da medicina chinesa, acupunturista, vai olhar com muita atenção para a dieta das pessoas, porque é uma causa de doença, né? E a gente come muito errado hoje em dia, eu me incluo nisso, né? Não tem a alimentação ideal e o que deveria ser. E é engraçado aqui, eu sempre lembro de um professor dessa área de medicina chinesa que ele falava que ele só come o que foi feito, o que foi gerado entre o céu e a terra, né? Então, enfim, alimentos naturais, né? Não essa porcariada industrializada que a gente tem aí, com estabilizante, corante, enfim, tá? Então, a gente também trazer a nossa alimentação o mais natural possível, né? Evitar alimentos industrializados. E para o chinês ainda, a gente tem, vou falar dos 5 elementos, a gente tem condição de sabor, de energia do alimento, né? Se o alimento é mais frio, é mais quente, isso tudo vai influenciar também, né? A causa ou não de doença, tá? Então, a dietoterapia é um ramo bem importante da medicina chinesa. A fitoterapia, que é a utilização de plantas, tá? A gente conhece como utilização de plantas, mas para o chinês entram também, às vezes, partes animais e minerais na fitoterapia, tá? E não é só a utilização de chás, é de emplastro, de cápsulas, né? De sopas também entram na fitoterapia. E a diferença principal da fitoterapia ocidental, que a gente tem aqui também, né? A utilização do chás. É só a gente parar para pensar lá quando a mãe ou a avó da gente falar que precisa acalmar, toma um chá de camomila, né? Aqui, a fitoterapia ocidental utiliza o princípio ativo das plantas para trabalhar. E a medicina chinesa não. Então, a gente não vai levar em consideração o princípio ativo, a gente vai levar em consideração a energia das plantas e o que elas causam no nosso corpo, tá?
Por exemplo, o chá verde. O chá verde, ele tem uma energia mais fresca, mais fria. Independente se eu tomo ele quente ou frio, tá? Não é isso. É a energia da planta e o que ela vai causar no corpo. Então, o contrário, o gengibre é quente, é uma planta quente, ele vai esquentar. Então, é isso que o chinês vai analisar ao prescrever ou não uma planta, uma erva para fitoterapia, tá? E a gente tem as fórmulas magistrais chinesas. Geralmente não é uma planta só, é uma combinação de plantas e de minerais, tá? A gente tem hoje aqui cursos que fazem uma adaptação, né? Que nem todas as ervas que tem na China tem aqui. Então a gente tem cursos de fitoterapia chinesa com ervas brasileiras. Então é no mesmo sentido. A energia da planta, mas a planta é brasileira, tá? Que não é a mesma que tem na China, certo? Então essas são as diferenças aí da fitoterapia ocidental para a fitoterapia chinesa, tá? O Tainan... Só rapidinho. Aí é uma dúvida minha. Eu queria saber se esse mix, né, que eles fazem com essas ervas, daí eles levam em consideração também, eles seriam, tipo, as plantas frias com as plantas frias, né? É isso, né? Eles não misturam, né? As duas, tipo... Depende. Depende. Porque, assim, eu falei de planta fria e planta quente, mas não é só isso que eles analisam o gosto também. Se a planta vai ter uma ação, por exemplo, de esquentar e subir a energia, ou se ela vai descer a energia, então depende. Se ela vai fazer circular, tá? A gente simplifica e fala de energia quente e fria, mas sim, tem mistura também. Entendi, obrigada. Tá, beleza. Então, aqui continuando, a gente tem o Tuiná, que é a massagem, né, que é muito bacana para quem já recebeu. Vai trabalhar com os canais, como eu comentei, com os pontos de acupuntura. Então, a gente faz aquela anamnese, ou mais simples, né, enfim, para trabalhar a massagem chinesa, né. Trabalha com os pontos, trabalha com os canais, certo? Uma forma de tratamento aí que dá muito resultado, né? Tensão, estados de ansiedade, isso é bem importante. E por último, os exercícios corporais, né? Então, de novo, o chinês já sabia que a atividade física era importante, né? Então, o Qigong são exercícios combinados com a respiração, e mais para frente, quando você desenvolve isso, chega a ser um exercício meditativo, né? Então, qual que é o objetivo? Fazer circular a energia, fazer circular o sangue no corpo, né? Trazer essa com o Tai Chi Chuan também, né? Todos eles têm esse objetivo, essa mobilidade, essa circulação de Qi e de sangue no corpo, tá? Ana. Oi. Duas perguntas aqui. Para trabalhar na área de acupuntura ou fazer ventosoterapia, por exemplo, exige-se nas áreas de saúde ou existe? Eu vou falar sobre isso para frente, em como tá, né? Então, cada profissionais da saúde com especialização. Mas a gente tem cursos de formação também que aceitam pessoas com ensino médio, né? Isso eu vou comentar um pouquinho melhor para frente. Ok. Podemos utilizar a MTC para tratar pessoas com lesão medular? Podemos. Dependendo do que a gente quer, da resposta que a gente quer, né? Aí, de novo, a palavra depende, né? Mas tem técnicas que a gente pode trabalhar. Por exemplo, se é uma lesão medular mais baixa, a gente utiliza pontos mais do braço, enfim, do tronco. Se é uma lesão medular alta, a gente pode usar a craniopuntura, que o estímulo vai chegar da mesma forma no sistema nervoso central, né? Isso não impede o tratamento, né? Perguntaram aqui, tem algum ponto negativo no MTC? Um ponto negativo? Olha, é difícil, mas eu diria que são as pessoas que levam, que não
buscam a qualidade no atendimento, tá? Isso acaba trazendo um ponto negativo para a gente, né? Porque todo mundo já ouviu, eu fui fazer acupuntura, não adianta nada, não resolveu nada. Isso, para mim, são profissionais que não tiveram uma formação adequada, que não buscam se atualizar, né, e que trazem essa conotação negativa para a medicina tradicional chinesa, né. Não estou falando que isso é a melhor coisa do mundo, que vai servir para todo mundo. Não, né, tem gente que não vai responder, infelizmente, né. A acupuntura não é para todo mundo, e cabe a gente ter a sensibilidade de saber se o nosso paciente vai responder ou não aquilo, né. Mas, pelo que eu tenho visto, a gente consegue, sim, uma boa resposta, né, para a maioria das pessoas. Tem mais uma perguntinha aqui. A massagem também pode ser feita em crianças? Pode, eles adoram, eles dormem com a massagem, né? É muito, muito bacana atender crianças, a pediatria com o Tuiná. Legal. Antes da Ana voltar à explicação, eu só vou dar falando aqui que a lista está na descrição ali para assinarem, tá bom? Para vocês pegarem o certificado depois. Pode continuar, Ana. Beleza. Então, aqui, ó. Mas como escolher a melhor técnica ou a mais adequada, né? E cabe naquilo. A gente tem várias formas de tratar. Tem o laser, tem a eletro, a acupuntura, o Tuiná. O que eu vou escolher, né? Quando meu paciente está ali na minha frente. Isso vai depender, de novo, né, do que eu já comentei lá, do meu diagnóstico. Então, eu preciso aprender, para quem quer seguir nessa área, precisa aprender a fazer um bom diagnóstico da medicina tradicional chinesa, né, da área mesmo, né. Então, que eu tenho uma gama muito variada de tratar aquele indivíduo. E eu diria que isso é uma das belezas da medicina tradicional chinesa, né. Se eu não consigo tratar assim, eu vou tentar o plano B, eu vou tentar o plano C, né? Não é como se fosse escolher entre 2 remédios, por exemplo, né? Entre dipirona ou paracetamol, né? Eu tenho várias formas de fazer com que aquela pessoa enxergue de outra forma a sua condição, né? E busque a sua saúde, né? Então, a melhor técnica vai depender do meu diagnóstico. E aí aqui, ó, as bases da medicina tradicional chinesa são essas, tá? Então, quando a gente estuda lá na pós, quando a gente vai para essa área, os primeiros módulos são de fundamentos, que é o Yin e Yang, teoria, assim, que eu diria a principal, né? A gente precisa entender os 5 movimentos ou 5 elementos, as substâncias vitais, e a fisiologia energética, que são os Anfu, que são os órgãos e vísceras, né? Então, a medicina tradicional chinesa vai ter um olhar diferenciado para os nossos órgãos internos, né? Eles têm funções fisiológicas diferentes daquelas que a gente conhece na fisiologia ocidental, né? Então, por exemplo, o baço nas mulheres está muito relacionado com o ciclo menstrual, junto com o fígado, né? Quem diria, né? O que o fígado tem a ver com a menstruação? Mas, enfim, para o chinês tem, né? Então, a fisiologia é diferente, e aí, de tudo isso, parte a nossa escolha e o nosso diagnóstico para a escolha da melhor técnica, né? Que eu vou falar rapidamente para vocês, então, que eu considero mais importante, né, sobre essas bases, e começando pelo Yang. Então, esse símbolo ali, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, que o nome dele é Taiji, né, o círculo, né, com metade preto, metade branco, com as bolinhas inseridas pretas e brancas, né. Então, esse foi o princípio fundamental, foi o primeiro que foi descrito para explicar os fenômenos da natureza. E, consequentemente, na medicina, né? Isso é trazido para a medicina também, para explicar os processos fisiológicos no corpo humano, né? Então, a gente explica lá, quando a gente tem aula de fundamentos, que a gente faz esse comparativo, que é uma montanha em que pega o sol de um lado. Onde pega o sol, a gente tem o aspecto Yang, é onde está na sombra é o aspecto Yin. Então, isso é como se fosse uma dualidade, né? Então, Yin e Yang é o que forma, não seria o que forma, mas todos os aspectos do universo, por exemplo, se a gente
pegar qualquer coisa que exista no universo, ele vai ter uma polaridade, né? E essa polaridade é oposta e complementar ao mesmo tempo. Por exemplo, não existe o dia sem a noite, não existe o frio sem o calor. Então, é isso que quer dizer o yin yang, né? Então, essas forças que se complementam, mas que ao mesmo tempo estão em lados opostos, né? Ali a gente tem algumas relações, então, que eles têm um consumo mútuo, tem uma interdependência, né? Tem uma transformação mútua também, então um se transforma no outro. Acho que vocês vão escutar a minha filha aqui agora que deu a louca na cachorra aqui na sala. Mas vamos lá. Acontece. Então tem o consumo mútuo, a interdependência e transformação mútua, né? Então um se transforma no outro, um não existe sem o outro, tá? E quando a gente traz isso para a medicina, para os aspectos, a gente tem que o yin é aquele que é escuro, né? Que é representado pela cor preta. Então ele quer dizer escuro, repouso, retração, noite, frio, tá? Tudo aquilo que é mais calmo, mais quieto, é o princípio feminino também, tá? Em oposto ao que é yang, que aqui é representado pelo branco, né? Que é o claro, movimento, tem o sentido de expansão, movimento de expansão, dia, calor, tá? Então a gente estuda isso primeiro nos fenômenos naturais do universo, para depois trazer para a fisiologia do corpo humano. Por exemplo, quando a gente pega uma hipertensão, que é um aumento da pressão sanguínea arterial, vocês acreditam que seria mais yang ou mais yin? Mais yang, né? Porque sentido de expansão, de movimento, né? E a mesma coisa a gente pode atribuir a todos os sintomas e todos os aspectos do corpo humano. Febre é mais yang, hipotermia é mais yin, tá? Então eu tenho tudo isso ao mesmo tempo se misturando e movimentando-se no corpo humano, tá? E o que é a saúde, então? É justamente esse equilíbrio, é essa dosagem, né? Eu não posso ter muito yang e pouco yin, que eu vou estar em desequilíbrio, eu vou ter uma doença. Então eu tenho que ter yin yang e equilíbrio no corpo, tá? Então é justamente sobre isso. A medicina chinesa se resume à busca do equilíbrio, né? Entre essas forças no corpo humano, tá? Então, a gente pode ser ou estar mais yin ou mais yang, dependendo da situação. Isso é importante a gente compreender, né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para ficar mais claro. A obesidade yin e a obesidade yang. Isso tem bem descrito no livro do Fernando Fernandes, que é Acupuntura Estética, para quem se interessar, tá? Inclusive traz dietas lá, né, para obesidade yin e para obesidade yang. Então, assim, o obeso yang seria aquele que é mais ativo, né, é aquele que até pratica atividade física, ele é mais ativo, né, ele tem as suas atividades, ele é mais calorento, ele sua bastante, tá? Esse seria o obeso mais yang. E acredita-se que essa obesidade advém do fato do excessivo consumo calórico, né? Então, alimentos muito calóricos e pouca atividade física. Essa é a obesidade yang. Em comparativo com a obesidade yin, que seria aquela que a pessoa é mais prostrada, né? Aquele que não faz atividade física mesmo, que é o mais friorento, que sua pouco, né? A tendência do obeso yin é engordar por inteiro, então pernas, braços, abdômen são inteiros,